De Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com Felipe Killing. Israel promove um novo ataque em Beirute e fica meio difícil dizer que a guerra é exclusivamente contra o Hezbollah quando esse ataque é no coração da cidade, literalmente a metros do parlamento libanês. Killing, bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla, a todos que nos acompanham. Eu estava entrando um pouquinho aqui. E, infelizmente, aconteceu esse ataque na última noite. E cerca de 40% da população do Líbano vive em Beirute. Então, quando você faz um ataque no centro da cidade, claro que você acaba também atingindo, infelizmente, civis. Mas Israel afirma que o Hezbollah utiliza estruturas civis, que opera perto de prédios em que são públicos, como, por exemplo, o parlamento lá no Líbano. E, segundo Israel, o que foi atingido na última madrugada foi um posto de saúde operado pelo Hezbollah. 9 pessoas morreram, 14 ficaram feridas, 4 estão ainda sendo tratadas em hospitais. A gente já viu também nos últimos dias que não apenas ali regiões que ficam em volta da capital tinham sido atacadas. A própria capital, Beirute, sim, também está sendo atacada. Só que o Hezbollah tem uma grande presença na sociedade libanesa. Tem, por exemplo, representação no parlamento, 15 cadeiras, e ali empatado com outro partido, a terceira força no parlamento libanês. Tem também muitos soldados, tem um braço político, evidentemente, e apoio popular. Então, o Hezbollah faz parte do Líbano. E o próprio embaixador do Líbano aqui para o Reino Unido, em entrevista à imprensa britânica, disse que Israel tem objetivos irreais, que não tem como você simplesmente mudar a dinâmica do Oriente Médio. Você não acaba com o Hezbollah, você não acaba com o Hamas, assim como você não acaba com o grupo Houthis. São grupos que podem se enfraquecer, mas depois se fortalecem, até porque se tratam de movimentos. A própria Arábia Saudita, extremamente forte, tentou acabar com o grupo Houthis que atua ali no Iêmen e não conseguiu, mesmo um exército bastante poderoso. Israel vai enfraquecer o Hezbollah, vai enfraquecer o Hamas, mas esses grupos vão surgir. Então, a visão de muitos é o seguinte: precisa ter uma solução diplomática. Inclusive, o embaixador do Líbano na ONU pediu um cessar-fogo de 21 dias, uma proposta apresentada pelos Estados Unidos, apoiada pela França e outros países, mas Israel afirma que o Hezbollah vai utilizar esse período para se reagrupar e atacar Israel. Israel afirma que o objetivo é retornar cerca de 60 mil moradores para suas casas no norte de Israel. E Israel fazendo esses ataques, você não está mais próximo de que isso aconteça, porque o Hezbollah também tem atacado Israel. 25 foguetes foram interceptados, segundo o exército israelense, só hoje. O Hezbollah tem um arsenal de aproximadamente 150 mil mísseis. Então, Israel realizando esses ataques não deixa o país mais seguro. No último ano, por exemplo, os israelenses estão vivendo em estado de atenção. É ataque terrorista que acontece, é ataque por parte do Hezbollah, por parte do Hamas, por parte do Irã, 2 vezes em abril e na última terça-feira. Então, o que a comunidade internacional tenta fazer, encontrar uma solução, é para que tenha caminhos diplomáticos, mas o próprio governo de Israel tem rejeitado, os apelos dos aliados, como os Estados Unidos e também os europeus. Os governantes israelenses afirmam que precisam usar da força militar, mas não tem conseguido os objetivos, porque o Hamas você não destruiu na faixa de Gaza e ainda tem cerca de 100 reféns ainda sob o poder do Hamas. Você dificilmente vai conseguir acabar com o Hezbollah, você pode enfraquecer, mas o Hezbollah vai voltar. E 8 soldados israelenses morreram em confrontos no sul do Líbano. É uma região difícil de se lutar, montanhosa, ao contrário da faixa de Gaza, é bem mais complicado você entrar para lutar contra o Hezbollah no sul do Líbano. Inclusive, na guerra de 2006, que durou pouco mais de um mês, o exército israelense acabou se retirando do Líbano porque viu que não ia conseguir grandes avanços por lá. Claro que o momento agora é outro, Israel conseguiu enfraquecer o Hezbollah, mas na visão de muitos analistas e diplomatas, a única saída para Israel, de fato, se tornar um país mais seguro é ter uma diplomacia, porque atacando esses grupos, certamente será atacado também. E a boa pergunta da Sônia, que é de Brasília. Sônia Maria, e os reféns? Então,
né? E ninguém E mais os se importa reféns? com os reféns. E, Sônia, infelizmente a resposta é não. Não. Netanyahu não se importa com os reféns. A cada míssil que é disparado em direção a Beirute, a cada nova ofensiva de um lado contra o outro, a cada novo ator nesse conflito, especialmente sendo o Irã, a gente fica mais longe de voltar a ver esses reféns com vida. Uhum. E é por isso que a gente tem dito aqui há muito tempo a prioridade de Netanyahu, e note que estamos dizendo aqui Netanyahu. E não Israel. E não Israel, e muito menos os judeus, os israelenses. A prioridade de Netanyahu é manter a sua carreira política, estendê-la até quando possível e, se possível, escapar da prisão. Porque a prisão é o destino dele se tudo der certo nesse mundo, né? Se a gente conseguir ter algum cessar-fogo naquela região, Netanyahu terá de responder pelos seus crimes de guerra, porque são crimes de guerra, e pelos escândalos de corrupção anteriores aos ataques terroristas. E que se investigue muito bem exatamente como que aqueles ataques aconteceram debaixo dos bigodes do governo israelense. Porque a gente percebe que o Netanyahu está tentando estender a carreira política dele por meio de guerra, Exatamente. por meio de conflito. E aí me pergunto, você está falando sobre A prisão. morte, a política da morte é a política de sobrevivência política de Netanyahu. Como é que a história vai enxergar o Netanyahu daqui a alguns anos? Uhum. Como é que a gente vai ver o Netanyahu sendo retratado? Como Exatamente. um genocida? Será que é isso que a gente vai ver? Olha, É o que está se construindo. correndo o risco de cometer um exagero, mas talvez não, da mesma maneira que a gente enxerga um Slobodan Milosevic hoje, que a gente consegue ter um distanciamento necessário para entender exatamente qual era a natureza das ações do Milosevic na Iugoslávia. Eu tenho a impressão que é esse o papel que certamente não estará nas páginas mais gloriosas dos livros de história. E aí, de novo, estamos falando aqui de Netanyahu, um cara que faz o Ariel Sharon parecer um moderado, né? E não estamos falando do Estado de Israel, do admirável Estado de Israel, e nem muito menos dos judeus. Defender a existência de Israel, contem comigo. Tô dentro, onde eu assino. Defender a existência política de um assassino como Netanyahu, aí não. Kilin, bom trabalho para você, até amanhã. Belo dia, hein? Valeu, até amanhã. Mais uma vez o Kilin tá lá na tela de do abertura do Windows. Londres realmente tá dando um dia um bonito. show. Abração, Kilin, até. Valeu.